E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos continuar então com o nosso aprendizado sobre Google Planilhas, ou então Google Sheets. É um editor de planilhas do Google. E hoje nós vamos avançar nos nossos estudos, aprendendo mais sobre as funções. Eu vou colocar aqui então. Hoje nós vamos aprender sobre as funções média, máximo e mínimo. E para que serve cada uma delas? Nós vimos que na última aula a função soma retorna os valores que são colocados ali entre os parênteses, retorna a soma daqueles valores. Nesses aqui, como eu disse para vocês na última aula, se vocês aprenderam a função soma, essas aqui vocês vão aprender tranquilamente. É praticamente um brinde. Vamos lá, eu vou colocar aqui esta imagem para vocês verem. Eita, professor, que tanto de coisa. Calma, não precisa se assustar. Na última aula nós vimos como funciona a função soma. Nesse aqui eu vou colocar para vocês a média. Ó. A função média é assim, ó, igual média, abre parênteses, primeiro valor, ponto e vírgula, segundo valor. Lembrando que o ponto e vírgula aqui, ó, ele simboliza o E, operador E. Tudo bem? Então, a ponto e vírgula é a mesma coisa que o operador E. Então, eu posso ler assim, ó, igual média, que é a função, abre parênteses, primeiro valor, e segundo valor. E também sabemos que há a diferença entre o ponto e vírgula aos dois pontos. Igual média, abre parênteses, do N1, ou seja, do primeiro valor, até o valor 4. Lembrando que aqui ó, a diferença entre o ponto e vírgula e os dois pontos está aqui. Ó. Ponto e vírgula, operador E, dois pontos, é como se eu falasse até. Agora, olha só que interessante. A função mínimo e a função máximo funcionam da mesma forma, do mesmo jeitinho. O que vai diferenciar essas três é apenas o objetivo delas. A função média, ela retorna a média entre os valores que estão entre o parênteses. Já a função mínimo, ela retorna o menor valor entre os valores que estão aqui entre o parênteses. E a função máximo retorna o maior valor dos valores que está aqui, ó, entre os parênteses. Então, gente, a forma de se utilizar a função soma, média, mínimo e máximo é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. O que vai diferenciar aqui, então, é para que ela serve. Nesse caso, como eu disse a vocês, a função soma retorna a soma, a função média retorna a média, a função mínima retorna o menor valor e a função máximo retorna o maior valor. Vamos colocar em prática, então? Partindo aqui, olha só. Eu tenho aqui ó, uma legenda para colocar média, uma legenda para máximo e uma legenda para mínimo. E eu vou usar aqueles mesmos valores que eu usei quando eu utilizei a função soma. Então veja, ó, vou tirar a média primeiro entre os valores 4 e 9. Como é que funciona? Igual média, abre parênteses, coloca o primeiro valor, nesse caso aqui eu vou colocar o ponto e vírgula, tá? E segundo valor. Fecha o parênteses, vamos ver qual vai ser esse valor. 6,5. E 6,5, 9 mais 4, 13. É mesmo que pegar 13 e dividir por 2, 6,5. Tudo bem? Neste caso aqui eu usei apenas o ponto e vírgula. E se eu usar os dois pontos? Vamos ver? Vou separar um pouquinho aqui. Ó. Igual, média, abre parênteses, e agora eu vou pegar ó, a média de todos esses valores aqui, ó, desse intervalo de dados. Acostume-se com essa expressão, tá? Intervalo de dados. Então, igual média, abre parênteses, de A4 até A8. Fecha parênteses. E vamos ver o que vai dar. Ó, A4, dois pontos, A8. Aperta Enter. E ele me trouxe o valor 5,8. Ué, mas como que ele pegou esse valor 5,8? Isso aqui, gente, é uma média aritmética. Uma média super simples. Soma tudo e divide pela quantidade de itens. Nesse caso aqui, ó,
você somaria todos esses valores. 4 mais 3, 7, mais 4, 11, mais 8, 19 e mais 10, 29. Pegaria o número 29 e dividiria por 5. Número 29 dividido por 5 dá 5,8. Tudo bem? Então, ó, nós usamos aqui com ponto e vírgula, e embaixo nós usamos 2 pontos. Só para lembrar aqui, quando nós usamos ponto e vírgula, simboliza o operador e. Como assim e? Um e outro, tá? Um e outro, e os 2 pontos até. De um valor até o outro. Beleza? Então, essa é a função média. Super simples. Da mesma forma que nós usamos a soma, nós podemos usar a média também. Ó. Vou colocar mais um jeito aqui. Ó. Igual média, abre parênteses, esse valor, e esse e esse aqui. Ó. Eu fecho agora o parênteses. Você viu que eu coloquei operador e, né, ponto e vírgula aqui, e selecionei 4 valores aqui. Quando eu faço isso, a média destes valores, tá, gente? Ó, A4, A5, B6 e B7 dá 3,25. Tudo bem? Agora vamos aqui para o máximo. Da mesma forma que eu usei a soma e a média, eu também agora uso o máximo. Lembrando que a função máximo é para retornar o maior valor. Tá? Bem simples assim mesmo. Igual, máximo, abre parênteses, esse aqui, ó, A4 e B4. Fecha parênteses. Veja, eu quero que ele me retorne o maior desses 2 valores. O maior desses valores é o 9. Então, ele tem que me retornar 9. Vamos ver? Ótimo. Ele me retornou 9. Gente, aqui ele não faz nenhum cálculo. Aqui ele apenas retorna o maior valor. Agora eu vou usar os 2 pontos. Ó. Igual, máximo, abre parênteses, de A4 até A8. Ó. Como eu falei até, eu tenho os 2 pontos aqui. Vou fechar o parênteses e vou apertar Enter. Opa, ele retornou 10. Por quê? Porque entre esse intervalo de dados, o maior valor é 10. E ele me retornou exatamente o 10. E para ver aquele último jeito que a gente estava vendo, igual máximo, abre parênteses, vou selecionar aqui aleatoriamente, tá? Os valores aqui qualquer. E vamos ver qual é o valor que ele vai me retornar, o maior. Fecha parênteses. 9. Nessa minha seleção que eu fiz, eu selecionei A4, B5, A6 e B8. O maior desses valores que eu coloquei aqui é 9. Então, ele me retornou 9. E para finalizar, função mínimo é o contrário do máximo. Se o máximo retorna o maior valor, o mínimo retorna o menor valor. Então, ó, igual, mínimo, abre parênteses, ó, entre 4 e 9, e porque eu estou usando ponto e vírgula, fecho parênteses, e o menor valor entre 4 e 9 é 4. Ótimo, certinho. E apenas para a gente conseguir usar outros, né? Ó, igual, mínimo, abre parênteses, de B4 até B8, vamos ver qual é o menor valor. Antes de apertar Enter, eu vou ver aqui, ó. O menor valor desse intervalo de dados é o 2. Então, para essa função estar correta, ela tem que me retornar o 2. Muito bem, retornou certinho. E para finalizar, ó, igual mínimo, abre parênteses, seleciono aqui aleatoriamente, e aí, fecho parênteses. O menor valor da minha seleção que eu fiz aqui agora há pouco é 3. Tudo bem, gente? Então, nós aprendemos aqui, ó, mais 3 funções super simples, tá, gente? Nós estamos mexendo agora com a parte mais básica ainda, mas agora já dá para falar que nós sabemos alguma coisa de edição de planilhas. Lembrando que esses comandos que eu passei para vocês, as funções e as fórmulas, do mesmo jeito que funciona aqui no Google Planilhas, também vai funcionar no Excel. Tudo bem? Então, nós ficamos por aqui. Até a próxima aula para nós aprendermos mais coisas ainda. Até mais!